tá bom? Pode aumentar essa frequência. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento. E é por isso que vocês estão aqui, porque vocês se posicionaram para estar aqui, tá bom? Então vamos começar falando aqui. Eu queria falar sobre promessas vazias, tá? Eu acho que vai fazer muito sentido nessa nossa primeira live. A gente tá aqui junto pela primeira vez, então eu queria falar sobre promessas vazias e o poder que tem na sua promessa, tá bom? O poder que tem no seu posicionamento. Então a gente vai ler Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37. Versículo 33 ao 37 de Mateus capítulo 5. A gente está se conectando na fonte pra gente entender os motivos que estão por trás das nossas ações, tá? Eu acredito que na fonte ali tem toda a sabedoria, tem toda a vida saindo dela. Do Criador sai todas as coisas, então a gente vai se conectar no Criador, a gente vai se conectar no Rei para entender como o reino funciona. A gente vai se conectar com o Rei para entender como o reino funciona. Então quando a gente se conecta com o Rei, a gente entende como que as coisas funcionam, tá bom? Se a gente quer entender sobre como o reino funciona e se a gente quer seguir os princípios do reino, a gente vai primeiro conhecer o Rei. A gente tem que conhecer a visão do Rei. A gente conhecendo a visão do Rei, a gente pode entender como o reino funciona. E eu e você, nós somos príncipes e princesas. E eu não falo isso de forma bonitinha, tá? Você não é príncipe ou princesa porque você é bonitinho, mas porque você é filho ou filha do Rei. Então a gente vai entender o pensamento do Rei e a gente vai estabelecer os princípios do reino aqui na terra, tá bom? Então, Mateus 5, capítulo 33 até o 37. Eu vou ler na minha versão, que ela é um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que ela vai penetrar no seu coração. Jesus, ele olha e fala, olha só, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o Sermão do Monte, para você saber. Então Jesus, ele está ensinando os princípios do reino. Ele vai falar assim: não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram as coisas quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou Deus abençoe você, mas só falam da boca para fora. As palavras, elas não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soarem mais religiosas as tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, vocês cometem um grande erro. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você, e se você que está assistindo isso, eu queria que você anotasse. Jesus, ele está falando pra gente ter honestidade nas nossas palavras, tá bom? Ele tá falando pra gente ser honesto com as nossas palavras e com aquilo que a gente vai falar. Muitas vezes a gente tenta fazer esse floreio religioso. A gente tenta enfeitar as nossas palavras, colocar palavras mais bonitinhas naquilo que a gente vai dizer, só pra parecer mais confiável, pra parecer um pouquinho mais bonitinho, pra poder, né, dar aquela suada mais... Eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, tá ligado? Só que Jesus, ele tá falando, para de enfeitar as suas palavras, que ela seja sim o sim e que o não seja um não, seja direto nas suas palavras. Mas não é para você virar um robô e falar sim, não, sim, não. O que Jesus tá falando é para você ser honesto com você mesmo e honesto com aquilo que você vai falar. Hoje em dia, a gente tá tão acostumado em falar muito, a gente tá tão acostumado em não calar a boca, que a gente quer falar o tempo inteiro e a gente acaba fazendo promessas que a gente não consegue nem cumprir. Então às vezes a gente fala tanto nesse mundo, a gente não consegue calar a boca todo dia, a gente fala demais, que a gente acaba fazendo promessa que a gente não consegue cumprir. Eu me peguei esses dias atrás, eu tava falando com uma amiga minha e eu falei, beleza, eu vou no Walmart pra você. Aí um pouquinho mais tarde meu irmão me pediu um favor, eu falei, beleza mano, eu faço pra você. E aí depois minha namorada falou, eu falei, beleza amor, eu faço isso pra você. Quando eu cheguei no final do dia, eu percebi que eu tinha 4 coisas pra fazer e que eu não ia conseguir fazer nenhuma. E eu ia ter que avisar pra todas as pessoas que eu não ia conseguir. E eu acabei descumprido com a minha palavra. Eu fiz tanta promessa,
Eu fiz tanto floreio que eu acabei não cumprindo e não sendo honesto com aquilo que eu tinha pra falar, com aquilo que eu tinha pra fazer. E quando você faz isso, o seu caráter tá em jogo. Porque agora a pessoa vai falar, pô, mano, coloquei a confiança em ti, velho. Você falou que ia fazer e agora você não vai? E aí o seu caráter tá em jogo. Então que o seu sim seja sim e que o seu não seja não.